Fala gurizada, aqui é o Barros. Aqui é o Zani. E hoje com mais um gameplay físico de Modern. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a estratégia dos decks, vai estar linkado aqui na descrição as deck techs desses decks. Que a gente não fez ainda. No momento da gravação desse vídeo, elas ainda não foram feitas, mas no futuro estarão disponíveis para todos vocês. Bom, então nesse vídeo de introdução, a gente vai tentar explicar um pouco assim por cima das estratégias dos dois decks. Eu vou começar pelo meu deck, que é o Infect. Então, como você sabe, já a gente está gripado ou sempre com a garganta ruim, então vai ter umas pigarreadas e sei lá, uns barulhos durante o vídeo. Mas então o objetivo básico do Infect é tentar bater por 10 de Poison direto na vida, que é metade do valor que tu teria que bater normalmente quando fosse dar dano, né? E é basicamente isso. A ideia do Five Color Slivers é um deck agressivo, na verdade esse é um matchup bem agressivo, os dois decks tentam bater o mais rápido que puderem para matar o adversário, sem deixar que o jogo se estenda muito. E apesar de ser um deck de 5 cores, que parece à primeira vista inconsistente, ele tem a base de mana bem consistente, de modo a não quebrar muita mana, não queimar nenhuma cor. E também é um deck que ele não é super agressivo no início, no entanto ele não perde o gás depois. Então a gente vai poder observar aí durante as partidas que mesmo no match agressivo, algumas partidas se estendem pelos turnos mais avançados. E a ideia de jogar contra o Infect é exatamente ter bloqueadores. Claro que o Infect tem a estratégia da evasão, fazendo com que essas criaturas sejam forçadas a causar o dano, mas a ideia então é sempre não deixar o dano passar. E normalmente tu impede esse dano de passar através do Spell Kite, que tu puxa as magias para ele, e eu tento fazer com que o dano passe direto usando ou a chave da cidade, que é uma invenção minha, diga-se de passagem, ou usando Distortion Strikes, ou atacando com o agente deteriorado da vida, que é o que ataca direto, ou transformando o Elfo Brilhante, que é o elfo de 1/1 Infect. Para transformar ele num agente deteriorado eu preciso ou de um Distortion Strike, que é uma mana +1/+0 e dá imbloqueável, ou eu uso uma chave da cidade, que eu viro, descarto uma carta da mão e dou imbloqueável para a criatura, que também funciona bastante. Ou os Nexus, né? Ou os Nexus que atacam voando. Mas os Slivers, como tem Sliver que voa, então não seria tão efetivo assim. O essencial seria atacar realmente direto na vida, que é o primordial. Bom, turno 2, os Slivers com um Lorde já em campo, e Infect tentando corrigir a sua cor de mana. Bom, pois é, nessa aí, se eu me lembro muito bem nessa partida, eu não comecei com criatura na mão. Não sei nem por que eu equipei essa mão, na verdade. Ou eu fiquei ou eu tinha na mão somente o agente deteriorado e eu vou baixar ele agora. Aliás, é um erro comum dos jogadores, mesmo que experientes, não ficarem com a mão mais adequada. Isso é muito importante, porque muitas vezes jogando, pego 7, pego 6, pego 5, e na quarta vem uma mão de 4 cards que é perfeita para a hora, e é muito melhor do que a mão que eu poderia tirar com 7 cartas. Então é essencial que todo jogador saiba até quando me ligar. É importante conhecer o deck para saber que mão que pá e que mão não ligar. E faz diferença num formato como o Modern, principalmente, né? Tu não pode ter medo, né? Tu não pode ter o medo de pegar e... eu vou pegar e vou ficar com 6 cartas. Putz, perdi uma carta de Advantage. Mas não, de repente tu vai fazer isso, mas o teu jogo vai ficar mais otimizado. Aí tem que falar das cartas que ficaram com o Glare, né? Pois é, o brilho acabou prejudicando ali a carta, mas é um Fractus que dá vigilância para todos. Então ele entrou antes do combate, portanto o Lorde bateu sem virar. E ficaram ali os dois bloqueadores, como eu havia comentado no início. Pois é. Aí agora... Bom, não baixei nenhum bicho até agora, cara. Não sei o que eu tava esperando. Não, eu consegui um elfinho na mão agora, mas não vai adiantar nada. Nessa partida o Infect tá até muito parado, andando devagar, comparado com o usual. Na verdade, o essencial era tu já no primeiro turno tu botar um elfo pra bater. No segundo turno tu ter no mínimo um agente deteriorado ou uma chave da cidade para deixar ele imbloqueável. Ou bater com ele imbloqueável, dando um imbloqueável com um Distortion Strike.
Mas pelo jeito não aconteceu nada disso. Tá bem parado realmente o jogo, eu só tô apanhando só pra ficar tranquilo, nada de agressão por enquanto. É sempre um alívio chegar no quarto turno contra um Infect sem marcadores de veneno. É quando tu sabe que tu tá na frente no jogo. Pois é, agora eu baixo o Spellskite e esse elfo eu acho que eu provavelmente devo ter comprado ele agora, porque se tivesse pegado ele antes com certeza teria baixado já. Spellskite, apesar de ser um bom block, ele não é muito efetivo contra os Slivers nesse caso. Baixou porque é o que tinha, né? Vale bastante ressaltar que eu só tenho ele no meu main deck por causa que o field daqui de Porto Alegre ele é repleto de control e de raio e de removals em geral. Então por isso que eu tenho 2 no main deck. Porque na verdade esses 2 que estão no main deck era pra ter sido o Viridian Corruptor ou aquele outro, o Ichor Clawmere, que também tem Infect. Então o Spellskite só tá aí realmente por causa do field de Porto Alegre. Normalmente teria um ou nenhum. Interessante que eu equipei uma mão com somente 2 terrenos, porque eu vi o quão agressivo eu conseguiria ser, e agora nesse combate eu ativei os 2 Mutavaults, batendo com 4 criaturas. Como o Infect só tinha 2 bloqueadores, a ideia aqui era pressionar para tentar matar o mais rápido possível, ao invés de aumentar o meu board. Isso aí já é board suficiente para conseguir oprimir o Infect nesse momento do jogo. E vale ressaltar que a gente não percebeu na hora, e eu percebi enquanto editava o vídeo, que ocorreu uma pequena gafe que por sorte não influenciou em nada, que foi eu ter estourado aquele Urzal Ventoso e não ter descontado a vida. Dá pra perceber que no placar aqui de baixo tá 7 e eu tô com 8 de vida ali no marcador do celular. Foi uma pequena gafe que talvez teria feito diferença se eu conseguisse sobreviver mais um turno. Mas no momento do sacrifício da Fett ali, né? Isso, no momento que a Fett foi pro saco, vai ocorrer uma pequena gafe que eu vou ficar com 1 de vida, por coincidência, e não vai fazer diferença, mas é uma coisa que tem que se tomar muita atenção, porque num field competitivo como o Modern, se tu faz uma besteira dessa no campeonato, alguma coisa assim, pode te custar a partida, pode te custar um top 8, quem sabe até uma premiação, né? Então tem que se ligar bastante nisso com o teu oponente, sempre manter a vida dos dois, sempre manter a par, de vez em quando dá uma conferida ali, pergunta pro teu oponente, quanto é que tu tá de vida, vamos ver aí e tal. Nos campeonatos eles recomendam sempre marcar no papel também, para não ter dúvida, né? O que está acontecendo aqui é que o Pendelhaven está dando bônus de ataque pro elfo, né? É isso? Isso, o Pendelhaven ele é o seguinte, como apareceu ele na carta do lado, tu vira ele para adicionar uma mana verde, ou tu vira ele para dar mais 1/2 para uma criatura que seja 1/1. A criatura obrigatoriamente tem que ser 1/1. Então pode perceber que eu joguei o efeito da Pendelhaven e depois eu usei a bravura da antiga Croza. Porque tu tem que fazer uma em resposta à outra, né? Se tu jogar a bravura da antiga Croza, não vai ter como tu dar o buff do Pendelhaven, porque a criatura não vai ser mais uma 1/1. O elfo agora tá então uma 2/3, mais 4/4. Ele tá uma 6/7. E qual é a minha ideia aí? Se eu deixasse algum bicho viver, eu com certeza morreria. Então eu forcei um bloco. A proteção foi contra? A proteção foi contra branco. Tinha 2 bichos brancos, a única possibilidade seria matar uma mana. E justamente eu suspeitei que tu tava com o Lorde, realmente tava ali na direita, né? Eu suspeitei que tu tinha um Lorde, então se eu deixasse aquele Lorde vivo, aquele Lorde entrar no campo com uma mana livre, poderia ser que eu morreria pra um Sliver de adicionar mana, que foi o que tu acabou de sacar, que foi exatamente, coincidentemente, exatamente o que eu pensei. Eu me vi obrigado a bloquear com um dos Mutavaults porque eu vi que ele teria dano suficiente para me matar com algum combate trick, alguma coisa assim, caso eu deixasse o dano passar. Então eu não me importei de perder o Mutavault. Até porque eu tenho o Become Immense, né? Eu já tenho 5 cartas no grave e tenho uma mana sobrando. Então o Become Immense fica bem iminente, né? Uma mana, um terreno de pé e 5 manas no cemitério. Eu tava tentando jogar exatamente em torno do Become Immense, senão eu morria. Então eu vou conseguir castar as coisas da minha mão e não me importei de perder o Mutavault. Uma interação legal do deck de Slivers aqui, que a gente viu no combate passado, é a vigilância com o Mutavault, né? Então eu consigo transformar o Mutavault em criatura, atacar e ainda conseguir gerar mana depois do combate, porque ele volta em pé. Então isso é uma coisa bem legal. E o que está acontecendo agora, como é um turno crucial, o adversário com 6 de vida, eu tenho um Fractus de gerar mana e um Lorde no campo, 4 manas de pé. Eu tenho a opção de ativar o Mutavault para bater com 3 criaturas, de baixar o Lorde para dar bônus de ataque para as 2 que eu tenho aptas a atacar e bater por mais dano,
ou baixar o Fractus de Mana, depois com os outros que não estão enjoados, que já estão no campo, colocar o Lorde e aí ficar com o board bem estabilizado pro próximo turno, pro combate do próximo turno. Só que a ideia é sempre oprimir o Infect. Se não pressionar o deck, ele consegue geralmente vencer a corrida. Então o que eu acho que a melhor jogada aí que eu vou optar, tá me parecendo, que vai ser realmente ativar o Mutavault e atacar com as 3 criaturas para ver o que vai acontecer nesse combate, se aquela mana vai ser usada para alguma coisa ou se simplesmente o Spellskite vai parar a criatura mais forte. Pois é, e o que aconteceu aí era o seguinte: se por acaso aquela outra Mutavault estivesse em jogo, tu poderia ter baixado o Sliver de gerar mana e baixar o Lorde e usar tudo isso para gerar mais mana e botar mais coisa em campo para oprimir mais. Poderia até baixar aquele Sliver que estaria na tua mão, que é o Destrói Permanente. Aí sim, com certeza estaria acabado. O Spellskite bloqueou então a criatura mais forte. E como vocês podem perceber, agora eu fui para 0 de vida. Essa era a gafe que havia acontecido. Por algum motivo, a gente tinha muita gente em volta ali, falando e tal. Na sala que a gente estava jogando, tinha bastante gente jogando ao mesmo tempo. A gente estava com a atenção desviada e acabou perdendo essa deixa aí do 1 de vida. Follow-up então com o Fractus de Mana, usando as 3 manas sobrando para colocar o Lorde, deixando, mais uma vez, os bloqueadores sempre contra o Infect. A menos que ele tenha o agente deteriorado ou algum tipo de evasão, mas não era o caso. Então, acho que essa foi a jogada mais correta nesse sentido. De novo, a interação do ataque com vigilância e a geração de mana após o combate. Exatamente. Pois é, na verdade essa partida deveria ter terminado agora, porque a gente acabou não contabilizando o dano da FET. E aqui, agora o que a gente havia falado anteriormente, sempre, cada de dano importa no Modern, cada dano esquecido, cada vida esquecida pode ser crucial. E nos campeonatos, essencialmente, isso não pode acontecer de jeito nenhum. E agora eu acabei me matando ali de qualquer jeito, né? Porque não havia saída. Se eu me lembro muito bem, tinha um Dismember na minha mão, ou alguma coisa assim. Bom, o Side vai ser o teu Side In, Side Out primeiro. O meu eu tirei 3 Diffusion Sliver, que é o que dá essencialmente proteção contra removal para os Fractals. Então, como o Infect não tem tanto removal assim, tem só o Dismember, mas eu achei que não valia a pena manter. Então eu trouxe do sideboard pro deck mais 2 Spellskite para... bom, é a carta mais forte contra o Infect nesse matchup, puxar os pumps do Infect pro Spellskite. Então eu trouxe mais 2 e eu fiz uma experimentação nesse caso, que foi trazer o Telekinetic Sliver, que é o Sliver que todos os Fractals têm vira permanente alvo, para justamente tirar os atacantes. Na hora que ele fosse atacar com, por exemplo, um agente deteriorado, eu conseguiria virá-lo no início do combate, de modo que ele fosse desabilitado e as pump spells dele se tornariam inúteis. Então a experimentação nesse caso foi essa. Bom, e eu, no caso, eu tiro, como deu pra ver ali, eu tiro os 2 Spellskites, que são completamente inúteis nesse matchup, porque nada dá alvo nas minhas criaturas. O que dá normalmente é justamente as habilidades dos Slivers, não é uma spell que ele usa, então não vale a pena continuar com os 2 Spellskites. Eu tiro 2 Vines of Vestwood e uma proteção fluorescente, que é agora que lançou em Kaladesh, que eu estou fazendo esse teste básico. E eu coloco então uma Key to the City, que é para justamente tornar minhas criaturas imbloqueáveis. Coloco 3 Nature's Claim, que é para destruir os Spellskite justamente, e 2 Dismember, que é para matar os Slivers, mas ao custo de 4 de vida, que é o contra o deck de Slivers, que dá muito dano direto na vida. Ou melhor, direto não, né? Ele me ataca, ele me agride com bastante consistência. É um movimento bem arriscado, mas de vez em quando pagar esses 4 de vida para tirar um Sliver muito bom de campo acaba valendo a pena. Bom, já começou, a gente tá olhando as mãos. Game 2, nós 2 mantivemos as mãos, foi isso? Acho que pelo jeito é isso. Com 2 frascos do éter ali, muito bom. Pois é, à primeira vista parecia uma mão promissora,
apesar de, acho que só tinha o Mutavault na mão de terreno, só que o Frasco do Éter, ele me permitir jogar minhas criaturas que, de modo geral, são de custo bem baixo, né? Inclusive o deck de Slivers tem uma curva 3, no máximo, para justamente conseguir jogar qualquer criatura que vier da companhia agrupada, na hora que ela for castada. Então, ter um terreno na mão inicial com um Ethervial, ou 2, nesse caso, não é de todo mal, porque os Slivers vão conseguir entrar em Instant Speed sem serem conjurados, ou seja, quando tu põe uma criatura em campo vindo do Frasco do Éter, ela não pode ser anulada. E agora tu pegou, mas normalmente isso contra um deck que tem Nature's Claim no side, costuma ser uma coisa meio arriscada, porque se o cara se dá conta de que tua única fonte de criaturas é o Frasco do Éter, aí tu mostrou o teu dedo no meio carinhosamente pro agente deteriorado em forma de respeito. Se o cara se dá conta que o teu Frasco do Éter é a única geração de mana, ele vai acabar focando isso ao invés do Spell Sky, que era o foco normal. É verdade. E tem mais. O Slivers usa no main deck um Fractus Harmônico, que é o que destrói o artefato. Só que o detalhe é que não é você pode destruir o artefato, ele tem que fazer alvo no artefato quando entra. Então, o jogador desse deck de Slivers, ele tem que tomar cuidado com o alvo que ele vai ser obrigado a fazer, porque se só tiver o Ethervial em campo e jogar um Fractus Harmônico, você vai ser obrigado a destruir o teu próprio Ethervial. Então esse é um tipo de cuidado que tem que ser tomado. Agora o Effect com um agente deteriorado em campo, imbloqueável, a coisa fica bem mais difícil e vamos ver o que acontece nessa partida aí. Provavelmente vai dar mais um, mais dois, vai dar um buffzinho. 3 manas. Já entrou uma mana virada, provavelmente um Maremoto ou uma Bravura da antiga Croza para entrar para 5 de Infect. Essa é a grande arma do deck de Infect e é a mais difícil de lidar quando você está jogando com outro deck agressivo, essencialmente de criaturas, né? Foi isso aí. Bravura da antiga Croza. Bravura da antiga Croza para dar mais 5. Eu acho que nessa partida, não me lembro bem, mas eu acho que eu deixei esse Pendelhaven desvirado para caso tu jogasse alguma coisa e eu poder destruir. Eu não me lembro muito bem, eu acho que eu não vou virar ele. Entendi. Na hora eu fiquei pensando, mas por que ele não deu o bônus do Pendelhaven? Foi isso aí que eu fiz. Foi pra chave. Eu botei a chave da cidade. Então, pra quem não conhecia a chave da cidade, tá mostrando ali. Tu vira, descarta uma carta e a tua criatura ganha imbloqueável. Foi isso que eu fiz. Ela já era imbloqueável, mas eu fiz justamente só pra descartar uma carta. Vocês vão ver por que daqui a pouco, não vou dar spoiler. Mas eu precisava de mais uma carta no grave pra poder fazer a minha estratégia no próximo turno. Então, apesar de eu ter descartado um terreno que é muito bom, que é o Nexus Mosquitintas, o Wing of Nexus, isso acabou valendo a pena por causa da sinergia que formou com a chave e a possibilidade de um draw extra no próximo turno ainda por cima. Porque a chave, como mostrou ali em cima, quando tu dá o untap nela, tu dá o untap em tudo ao mesmo tempo. Ou seja, tu desvira todos os teus terrenos, tudo que tem pra desvirar, aí sim o trigger entra pra pilha e tu pode pagar os 2 para dar o draw extra da chave com as manas que tu acabou de desvirar. Então é uma interação muito legal. E, inclusive já me ganhou o jogo, inclusive contra numa corrida contra os Slivers, que no próximo turno eu ia perder, jogando contra o Zani, e eu acabei dando um draw que mudou o jogo. Então é uma carta que tá bem promissora. No passe eu tinha feito o Lorde, por isso ele pôde atacar agora. E aí eu acho que o dano já foi calculado, né? Sim, depois do combate eu vou colocar o Fractus de mana pelo Frasco do Éter e conseguir gerar mana com os que não estão enjoados para colocar mais coisa em campo, apesar de saber que essa partida já estava praticamente perdida por só estar com, para bem dizer, 5 de vida, né? Só precisava tomar mais 5 de Infect e o agente não seria bloqueado e ainda com 2 cartas na mão a probabilidade de ter mais uma Pump Spell é gigante. E como tu estava falando da cidade, né, Toninho? Ela é bem versátil porque ela pode te dar tanto um draw extra se tu não tiver o que fazer com aquelas 2 manas ali no teu turno, quanto o imbloqueável para a criatura, né? Então, de fato, eu acho que é um experimento muito válido em decks. Alguns decks tribais estão usando atualmente, experimentando, né? E nesse Infect eu acho que caiu muito bem também. O detalhe que vale a pena lembrar que ela não é uma instant, não é uma sorcerer, então ela não pode tomar um Delir, por exemplo. Ela não pode ser um alvo de um delírio. Então, no segundo turno, tu te abaixa ela, tu já garante que todos os teus bichos vão ser imbloqueável
até o resto da partida, se o cara não tiver um hate de artefato, obviamente. Mas quem que vai ter hate de artefato contra Infect? Não tem. Bom, então aí tá a minha vitória, foi através do Become Immense, com a carta que eu descartei da minha mão no turno passado, né? Essa é mais uma coisa, né? Minha contribuição extra da chave para esse deck de Infect é alimentar justamente o cemitério para que tu consiga castar o Become Immense ainda mais rápido. Então, nesse caso, a chave funcionou muito bem, como deveria no deck. O deck baixou o agente deteriorado, conseguiu a evasão que precisava e tinha todas as Pump Spells na mão para crescer o agente e matar muito rápido, como de fato aconteceu. Sim, e o detalhe é que essa chave normalmente não pode ter mais do que 2 cópias dela, porque num turno 2 ela vai... Num turno 2, por exemplo, ela vai te trancar. Ela vai te tirar ou 2 Pump Spells que tu poderia botar num Elfo da vida, ou ela vai te tirar um agente deteriorado que tu poderia baixar, ou seja, ela vai te atrasar um turno. Mas esse um turno acaba sendo compensado pelo draw que ela te dá, ou acaba sendo compensado pela imbloqueável que ela vai te dar para um elfo. Por exemplo, ela vai transformar um elfo ou um Inkmoth Nexus que voa em alguma coisa imbloqueável. Então, no fim das contas, tu ter duas cópias no main deck acaba, ou melhor, uma carta no main e uma carta no side, para, no caso, jogar contra decks agro, vale a pena, além dos Distortion Strike. É uma coisa que eu acho que é muito interessante no Infect, é tu ter bastante coisa que tem imbloqueável, que é praticamente fundamental. 2 Distortion Strike já está de bom tamanho, porque ele tem rebote, né? Tu usa ele, exila, no outro turno tu caça de graça, o que é muito bom, já te garante 4 de Infect na cara, se tu quiser. Ou a Chave da Cidade, que justamente tu vira e desvira ao teu... como tu quiser fazer. Só basta ter uma carta na mão, então na realidade o que tu tiver na mão não vai importar tanto quanto o teu bicho se tornar imbloqueável. Uma outra coisa interessante da chave é que alguns deck budget do T2 mesmo, por exemplo o Vampiro Madness ele tem uma interação legal também com a chave, justamente porque ela te permite descartar uma carta da mão, né? E aí quando quiser, né? Habilitar as tuas magias com Madness e tal. Então ela é uma carta bem interessante que saiu agora em Kaladesh. É uma carta bem legal pra Madness, porque normalmente tu precisa, o que faz o Madness ficar meio travado, é tu justamente ter que ter alguma coisa que faça tu descartar. E a vantagem da chave é essa, basta tu virar pra descartar, ou seja, tu pode usar aquilo ali meio que como uma mágica instantânea, tu vira, descarta, dá algum buff, ou dá algum draw, ou dá uma voz atormentadora, alguma coisa assim. E isso aí serve muito bem realmente no... É um Madness Enabler. O que será que eu nomeei nessa Caverna das Almas aí? Será que eu nomeei horror para os Spellskite? Na verdade, a gente brinca, mas isso é algo a ser considerado também pelo jogador desse deck. A primeira Caverna das Almas, obviamente, vai ser para Fractus, porque tu não quer que os Fractus sejam anulados, mas a segunda caverna, nem sempre a redundância é a melhor opção. Às vezes tu não quer que o teu Spellskite não seja anulado também. Então, geralmente o que se faz é a segunda Caverna das Almas se nomeia horror, porque o Spellskite é um horror e ele é uma arma, ele vira o jogo contra alguns decks. Então é sempre legal, bacana ter isso em mente. Apesar de no meu side ter uma Spell Pierce, eu me lembro que eu te falei depois da partida, que se eu não me engano, essa caverna nomeou pra horror. Pode Aí ser. eu fiquei quieto na hora, obviamente, né? Mas depois eu te falei, cara, contra Infect, normalmente o jogador de Infect ele tenta destruir o artefato. Não é muito o foco do Infect botar. A gente tava conversando depois do jogo. Não é muito o foco do Infect tentar anular ele. Anular normalmente é segundo plano. O primeiro plano é realmente tu tentar destruir no passe ou alguma coisa do gênero. Assim, eu fiquei pensando, bom, já quieto. Aí entrou uma Sliver Hive, né? Que adiciona uma banda de qualquer cor desde que a carta congelada seja um Sliver. E o Fractus de Vigilância, foi isso? Isso, o Fractus de Vigilância. A iluminação atrapalhou um pouco, mas isso não vai se repetir. Para os próximos vídeos vai estar consertado, certamente. Bom, agora a gente tem que dizer, tem que adiantar para a pessoa que está olhando que vai ser a partida mais longa da história dos decks, então senta aí, pega um lanche, pega uma guaraná, alguma coisa para acompanhar, porque vai ser longo pra caramba. Os caras vão jogar muito lento, vai ser um quebra-cabeça. Dá pra ver pelo tempo do vídeo, mas essa é a partida que se estendeu bastante, se eu bem me lembro, porque, enfim, vamos ver como é que ela se desenvolve aí. Ó, o Zani botou ali a minha carta em cima do deck pra lembrar que ela tem rebote no próximo turno.
Então entrou a choque desvirada, desvirada pelo que eu vi ali, pra poder dar um imbloqueável pra ele. E ele atacou já por 2 de Infect no segundo turno, com Distortion Strike, que é uma boa arma. Nem que eu quisesse bloquear, eu não poderia. Já estão aí 2 marcadores. E tem muita gente que usa aquela outra carta de Juramento das Sentinelas que a gente estava comentando ontem, que dá o draw, que é... como é que é o nome dela mesmo? Sleep Through Space. Sleep Through Space, isso. O Sleep Through Space, por que eu não gosto tanto da Sleep Through Space? Explicar pra galera que de repente joga de Infect. Que o Sleep Through Space, apesar de ele te dar o draw, ele não te garante que no próximo turno teu bicho será imbloqueável também. Então a criatura sendo imbloqueável nesse turno e no próximo é uma vantagem muito maior. É verdade. Porque, ok, pode ser que tu dê imbloqueável e o draw que tu dê pode ser que tu decida o jogo. Mas eu prefiro não apostar, esperar e dar um draw mais garantido no próximo turno, ou menos garantido de repente. É um pouco mais uma estratégia mais conservadora, né? O Distortion Strike ele espera um pouco mais do deck, ele espera um pouco mais da tua estratégia do que o Sleep Through Space. Mas o Sleep Through Space é igualmente bom. Claro que tu acaba deixando uma brecha para uma Liliana da vida contra um match contra um Jund ou algo assim, mas acho que ambas as cartas são alternativas válidas pro deck. Inclusive, o que está acontecendo ali no combate é que eu baixei um Fractus com ímpeto e os dois estão atacando, né? Tentando pressionar o Infect, porque já tô com 2 marcadores, eu tô com 4 cartas na mão, eu acho. A chance é grande de conseguir me deixar com vários marcadores no próximo turno. Mas o que eu estava dizendo é que existem variações do Infect com o Mono Green, né? Sem o azul, sem a parte azul. Exatamente. Então, ao invés das mágicas de Darek que dão imbloqueável, ele vai usa 3 rancor. mais cartas que aumentam o poder das criaturas. E detalhe, tu vai ter que fazer o dano passar, se for jogar de Mono Green Infect, tu vai ter que acabar fazendo de algum jeito o teu dano passar. De alguma maneira tu vai fazer o teu dano passar. No Trample, né? Isso, e aí qual é a estratégia normalmente dos decks Mono Green Infect? Eles vão tentar ou botar 3 rancor, ou botar a Larger Than Life, que eu tenho uma cópia no deck, eu tô testando, que é a carta que sai agora em Kaladesh, que é o feitiço de 2 manas, né, uma verde e uma incolor, que dá +4/+4 e atropelar. Vai ter uma genérica, de acordo com a genérica. nomenclatura correta. E então uma verde e uma genérica. E eu tô testando ela no deck, vai ter alguém botou um mãozão no meio do vídeo aí. Eu vou botar possivelmente na próxima semana ou na outra um vídeo que eu realmente jogo com essa carta e ela faz uma diferença bem gigante no gameplay. Bom, agora acho que tu tá pensando em alguma coisa? Pois é, eu tava pensando se eu atacava com as 2 criaturas, você deixava um bloqueador, porque o agente ele pode, o elfo, ele pode ser bloqueado, né? Então eu pensei, bom, lembra daquilo que eu falei lá no início, é muito importante nesse match contra o Infect ter bloqueadores. Então pode ser que eu tenha que te forçar a usar as Pump Spells no teu combate pra fazer um chunk block mesmo no meu bicho. Não me importaria, perderia a minha criatura, mas não morreria. Então acho que eu tô atacando só com o que tem ímpeto e vigilância nesse caso. Pois é, tá declarando os atacantes ainda, eu acho. Não, agora sim. Foi. Verdade, não, peraí, não faria sentido o que eu falei. Eu teria que bater com os dois porque eles têm vigilância e eles vão ser bloqueadores. O que aconteceu, eu acabei de me lembrar, foi que quando eu joguei, tu pediu pra segurar a prioridade e deixar ele na pilha, porque tu queria ver alguma jogada possível que tu poderia ter feito. Isso eu tinha um Dismember na mão. Então ele ficou na pilha por um tempo, resolveu, tu deixou resolver, ele entrou. No início do combate, tu decidiu não usar o Dismember, e aí sim eu pude bater com os dois. É verdade. E aí o dano passou, 4 É verdade. Foi isso. Isso vai se repetir muitas vezes durante o vídeo, vale a pena lembrar, porque eu sempre fico cogitando o quão vale a pena eu usar esse Dismember. Porque, por exemplo, esses bichos agora eles estão com ímpeto 2/2, 2/2. Valeria a pena, eu tomei 4, valeria a pena eu ter tomado 6 e me livrado de 1? Essa é a questão que eu sempre fico me perguntando, se vale realmente a pena eu pegar e perder 2 a mais de vida pelo ataque e me livrar de uma criatura, mas no final das contas não optei por não fazer isso. E naquele momento eu fiquei pensando, mas por que ele ficaria considerando alguma jogada possível no meu turno? Que conhecendo o deck de Infect, a gente acaba conhecendo as listas, né?
que cartas ele poderia ter que teriam alguma interação nesse momento. Então, a partir daí, eu comecei a jogar considerando a possibilidade de um Dismember na mão. Então, um detalhe importante para os jogadores é não enviar esses sinais para o adversário, tentar cuidar, porque pelas listas serem bem conhecidas, às vezes o adversário pode inclusive saber o que tu tem na mão, o que tu pode estar cogitando por causa em função desses sinais e tal. Ou tu pode fazer de repente um blefe, que na verdade vai se ver depois que muito indiretamente eu consegui fazer um pequeno blefe nessa partida. Também é verdade. Quem é muito bom em poker, por exemplo, sabe blefar, se aplica ao Magic. Aí o elfo bateu, o agente entrou antes do combate, então eu vi que a possibilidade de ter uma Pump Spell era bem menor, então eu simplesmente tomei os 2 de dano, sem me preocupar muito. E... Se bem que tinha uma praia ali inestorada, digamos assim, né? O que eu poderia fazer se eu tivesse com uma mão mais ou menos decente, que eu me lembro que eu não tava com uma mão decente. Se eu tivesse com uma mão decente, que eu tenho 4 Become Mans no main deck, se o dano passou, eu teria estourado e não teria baixado o agente deteriorado. Uhum. Aí eu teria estourado, teria 3 cartas do Grave, estouraria as 3, pagava as 3 e estaria o Become Mans batendo para exatamente 10 de Infect. Uhum. Ali tu foi a 4, teria mais 6, teria ido a 10, mas não foi o que aconteceu. Aí, se eu não me engano, a nossa vida tá certinha, né? Os danos estão sendo calculados certo. Foram mais 4 de dano dos 2 frates e após o combate entrou o Spellskite, que já estava na mão desde o início do jogo, tanto é que eu nomeei minha primeira caverna para horror, para garantir que ele entraria em campo. E ele só entrou agora porque seria no próximo turno, no caso, que eu teria uma grande probabilidade de morrer por uma Pump Spell do Infect, né? As Pump Spells que a gente fala tanto, só para esclarecer, são as mágicas que aumentam o poder essencialmente das criaturas do Infect em Instant Speed, né? Ou seja, no momento que tu declarou no blockers, ou que a criatura não pode ser bloqueada antes do cálculo do dano, ele cresce a criatura, causando mais dano do que seria causado normalmente. O elfo atacando agora, e eu tenho que tomar a decisão. Não, tá voltando pra mim o turno, eu estourei uma FET, e no caso, eu me lembro exatamente que eu tava com 2 Dismember na mão, só que eu não poderia, sob hipótese alguma, eu deveria ter matado os 2 Slivers antes do ataque. Esse foi o meu grande erro nessa partida. Eu deveria ter usado os 2 Dismember, tomado 8 de dano pros 2 Dismember, mas me livrado dos 2 Slivers que iam me causar problema depois. E agora, como eu já sabia que a partida estava praticamente perdida, né, no próximo turno, eu peguei e usei logo um Gitaxian Probe tomando 2 de dano. Ou não me lembro se eu tomei 2 de dano, eu acho que eu acabei pagando essa mana. Não. Pagou com a vida. Paguei com 2 de vida mesmo. E que eu me lembro, nessa mão tinha um Lorde, o Sliver que vira permanente, Que vem no side. E o Sliver que destrói permanente. E mais alguma coisa que é irrelevante e a gente não consegue ver de qualquer jeito por causa da luz. Mas o que importa ali realmente, que vai ser chave pro jogo, é o Sliver telekinético, que é o que vira criaturas. E tem mais um ali que eu acho que é eu acho que é outro Sliver de Vindicate. Pode ser. Eu não me recordo agora também de cabeça qual era, mas a chave aqui é justamente o Sliver experimental, aquele que eu trouxe do side, para tentar impedir que as criaturas imbloqueáveis do Infect fiquem aptas a atacar. Então, acredito eu que a jogada do próximo turno seria tentar baixá-lo de alguma forma. Eu acho que eu não tenho a 4ª mana na mão e nem no board. Se eu comprar um terreno, eu vou baixar ele. Mas vamos ver agora nesse combate. Eu tava com bastante receio pelo agente ser imbloqueável e eu só precisava de mais de 6 marcadores. Só que o Spellskite estava ali para prevenir qualquer tipo de crescimento. Quer dizer, não mais. Não estava mais. E é impressionante que a gente comenta sempre que por algum motivo, eu sempre tenho a resposta para o Spellskite na mão. É uma maldição isso. Sempre quando eu vou jogar, sempre quando eu tenho Game 2, eu sempre venho com Nature's Claim na mão, eu não sei o nome em português. Sempre venho com ela na mão e sempre tenho a resposta quando ele está em campo. Ou, no caso do Ad Nausea, um desencantar
na mão inicial. Eu deixei minha mão revelada. Ah, é a companhia agrupada, a quarta carta. Companhia agrupada. Eu deixei a mão revelada, porque afinal de contas, num campeonato, tu poderia pegar e anotar as cartas que o adversário tem na mão, mas num jogo casual assim, ou de treino, a gente pode deixar a mão revelada, que acaba dando no mesmo, e tu não força o teu companheiro a ficar lembrando das cartas que tu tens. Ou ter que catar algum caneta e papel para poder realmente anotar. Pô, paguei uma mana verde pra nada, aparentemente. Não sei se eu faria isso hoje em dia. Surgiram algumas cartas na minha mão ali que vieram de fora. Eu falei pro pessoal que o Sol Ring era banido no Commander, eu acho. No Duel, no caso, né? E... Aí eu usei um crescimento mutagênico. Uhum. Não tenho certeza se eu faria isso hoje em dia. Não tenho certeza se eu... Quer dizer, não tenho certeza, realmente não... Eu tenho certeza absoluta que eu não usaria esse crescimento mutagênico nessa hora. Ó, tá pra ver um Dismember na minha mão ali que eu acabei de revelar. Uhum. O que eu poderia ter feito é segurar aquele crescimento mutagênico pra matar algum sliver que tu... olha só. O cara olhando de longe, por isso que é fundamental tu tentar filmar tu jogando para depois poder analisar. Hoje em dia, o que eu teria feito? Não teria jogado esse crescimento mutagênico, segurado ele na mão, porque eu poderia usar ele pagando mana. Segurava ele na mão, me atacaria com algum outro bicho, alguma coisa. Eu iria segurar ele, dar um Dismember em um, crescimento mutagênico, bloquear com um elfo no outro. Uhum. Então eu poderia ter feito isso, me livrado de duas criaturas ao mesmo tempo, quem sabe até de duas criaturas-chave, mas acabou não sendo isso. Eu acabei fazendo essa besteira aí de tentar dar uma jogada pro Infect. Se eu tivesse novamente, é que a chave do Infect realmente é o Become Immense, e através das fetes e coisas que tu vai descartando, bom, acabou vindo a lente, né? Comprei a quarta lente que eu precisava pra jogar o Fractus. E bom, aí agora o board estava bem estabilizado, eu já não estava mais com tanto receio, porque uma criatura é bloqueável, a outra imbloqueável eu conseguiria virar, e as minhas criaturas têm vigilância, então eu teria eu conseguiria atacar e ainda ter bloqueadores. E o legal é que aquele Fractus telecinético, ele permite que os Fractus virem qualquer permanente. Então eu posso inclusive virar os terrenos do adversário, se eu tiver criaturas suficientes para isso, né? Mas como eu disse, ele foi uma experimentação, ele não é muito usual nas listas mais competitivas. Nesse jogo ele deu certo, mas foi... Não digo que foi uma coincidência, mas foi uma... Foi situacional. Foi bem situacional, com certeza, exatamente para esse board. Uhum. Que foi muito bom de qualquer jeito. E agora, bom, essa é a parte que eu acho que demora trocentos anos pra gente jogar. Tava considerando jogar o Lorde, fazendo as contas, o que dano poderia passar, que carta poderia ter na mão, que nesse caso, com todas aquelas cartas do cemitério e um terreno em pé, seria o Become Immense, que eu não achei que fosse usar na defesa, né? Então, de acordo com as minhas contas, o Lorde não era a melhor opção. Aí eu tava considerando jogar o telecinético para ver que tipos de interação eu poderia ter atacando, depois virando para as criaturas. Eu tava fazendo as contas, mas o que tu tava falando é interessante a gente olhar de fora depois da gente jogando, porque realmente, mesmo sendo jogadores experientes e conhecendo os decks, tem coisas que a gente não pensa na hora, que depois que olha de fora é mais fácil de ver as jogadas, e às vezes mesmo a gente analisando as nossas jogadas, parece que era tão óbvio o que a gente deveria ter feito, mas na hora a gente realmente acabou não pensando em algumas coisas. E vale a pena lembrar que nessa hora eu estava justamente com o Dismember na mão, mas só com 6 de vida. Esse é dos drawbacks do Dismember, né? Uma das desvantagens do Dismember é que tu tem que matar aí 4 de vida para poder usar ele. E como eu havia comentado anteriormente, o que eu deveria ter feito é exatamente o oposto do que eu fiz. Eu poderia estar muito mais tranquilo na partida se eu tivesse deixado quieto e jogado na resposta dele. Isso não é uma coisa que o Infect faz normalmente, que é jogar na resposta do oponente, né? Jogar em cima da jogada do oponente. Mas acabou sendo alguma coisa que eu fiz, uma besteira ali. Poderia ter segurado tranquilamente esse mutagênico, porque o máximo que as criaturas dele iriam crescer seria para 3, né? Só tinha um Lorde. Agora tu tá perguntando quantas cartas tem na mão, né? O que será que tu pode ter na mão? Agora tu só tem um Lorde. Tu só vai poder tornar os teus bichos altos de ataque até um certo ponto.
Por exemplo, não vai conseguir fazer passar muito mais do que isso de dano. Então o certo seria eu ter segurado esse Dismember e segurado esse crescimento mutagênico, porque eu me livraria do Lorde. Inclusive esse Lorde ele só dá mais um e o poder de regeneração, quer dizer, só o mais um se eu controlar um pântano. Por isso no deck tech eu até explico com mais detalhes a importância de ter vários pântanos nesse deck. Eu acabei optando então por jogar o telecinético antes do combate mesmo, porque nesse caso não faria muita diferença. E atacaria com os 3. Isso. O Dismember vai no que dá ímpeto. Vai a 2 de vida. Foi essa uma... Eu acho que o... exatamente. Só que o que eu não tinha me dado conta é que esse outro Sliver que estava em campo, ele não estava enjoado. Não, na verdade tu deu em resposta, né? Então ele não entrou com ímpeto, só pude Exatamente. bater com um de vigilância. Por isso, senão o dano teria todo passado. Em resposta ao cast do Deus Member. E agora o board ficou excedido durante o teu turno. E o meu Fractus, que não está enjoado de vigilância, que agora ficou com o marcador -1/-1 por causa da habilidade de murchar do elfo, que é um Infect também, né? Ele não está enjoado, então ele ainda pode usar a habilidade de virar para virar o agente. O legal é que essa partida de 2 decks agressivos se estendeu muito pelas interações, pelas estratégias, pela postura um pouco mais, não de controle, mas um pouco mais reativa ao invés de proativa que os decks tiveram que ter, trabalhando aos poucos e para chegar nessa situação. Mas agora tá vendo, não faria diferença se eu deixasse tua criatura resolver sem dar o Dismember antes, tu viraria o elfo de qualquer jeito. Sim, se eu deixasse no resolver, momento... tu viraria os dois de qualquer jeito, então não fez diferença. Exatamente, se ela resolvesse, eu poderia, mesmo tu dando o Dismember, virar em resposta, porque os dois teriam ímpeto, e eu conseguiria virar outras criaturas. Isso sim. Realmente, antes do Dismember eu acabaria tomando 2 de dano de qualquer jeito. Ou melhor, 6 de dano de qualquer jeito. O que aconteceria é que ele entraria com ímpeto, eu usaria ele mesmo para virar a tua criatura, tirando o bloqueador da frente e batendo com o outro pros 2 de dano que faltariam. Não é verdade, é só pra mais um. Pois não fez tanta diferença no final, mas é um erro que eu poderia ter evitado tranquilamente. Aí a única coisa que me salvava seria uma Vines. Mas de repente tu poderia ter mantido essa Vines porque os Slivers destroem tuas criaturas. Ok, tudo bem, é um argumento válido. Mas o Infected, justamente, ele não pode ficar dependendo de se defender. Ele tem que... Numa corrida contra um Slivers, por exemplo, ou contra um outro deck agro, tu tem que fazer o mais rápido possível para poder ganhar o mais rápido possível. Não pode ficar dependendo de proteção. Por exemplo, eu tirei 2 Vines do meu main deck. Eu tirei 2 Vines do main deck justamente para colocar coisas que dão imbloqueável, ou coisas que destroem criaturas, ou coisas assim, para poder prevenir esse dano. Mas, ao invés disso, eu fui lá e tentei tornar o negócio mais agressivo, o que não foi o caso. Ali tu anunciou o combate, no início do combate eu virei o agente, e aí tu baixou o elfo depois do combate, foi isso? Exatamente. Uhum. Daí tu sabia que agora era Passou só... o turno. Bom, agora eu conseguiria tirar o elfo da frente com o bloqueador virando ele e bater pros 2 de dano que faltariam. Exatamente. Mas eu ainda tinha que considerar o que tu pudesse ter na mão. Então não era tão óbvio assim. Agora assistindo aqui parece que tá ganho, mas na hora eu tinha que levar em consideração. Porque eu poderia ter outra Vines na mão, poderia ter alguma coisa que... O próprio Become Immense pra bloquear, deixar o elfo grande, bloquear a minha criatura e a minha morreria. Mas vai virar ela de qualquer jeito. O que eu teria que ter na mão é um Vines of Westwood, mas, de novo, nesse match não faria tanta diferença assim, porque se eu tivesse com a mão certa, eu conseguiria bater e não precisaria estar dependendo de proteger minhas criaturas. Esse é o principal, eu não poderia nem ter deixado o jogo chegar nessa altura do campeonato para poder ganhar. Então o Vines of Westwood não seria tão efetivo, a proteção que ele dá não seria tão válida, porque na verdade eu não teria que fazer essa defesa em todas as minhas criaturas. Não é tão coerente assim com a estratégia do deck, principalmente nesse match, né? Exatamente. Então tu tirar coisas que dão proteção
apesar de tu ter ali na tua mão o Sliver que destrói permanente, ou esse que vira, ou alguma coisa que dá alvo, não é uma estratégia tão válida eu tentar defender. Eu tentei virar a criatura, e aí entrei no combate, batendo pra 2. E o aperto de mãos. There is a handshake, diria Marshall Sutcliffe. Comentador oficial da Wizards of the Coast nos Pro Tours E agora maiores. a gente tem que explicar a tua felicidade que o Slivers ele tava numa onda de azar. O Slivers estava numa onda de azar gigante. Normalmente as nossas partidas eram bem parelhas, eram o melhor de 3, um ganhava, o outro ganhava, um ganhava, o outro ganhava. E de uns tempos pra cá o Infect começou a ganhar só ele. Então esse foi uma quebra de como é que se chama? De intervalo de derrotas gigante. Então, bom, eu não conseguiria ganhar de qualquer jeito. A próxima carta ia ser o Gitaxian Probe, outro Gitaxian Probe e a Vines. Foi libertador ganhar essa partida pra quebrar o paradigma de essa onda de vitórias do Infect nesse match, porque realmente a gente costuma ser bem equilibrado nos placares e ultimamente nessa época o Infect vinha ganhando consistentemente. Então essa partida, depois de muito suor e queimar muito fosfato, e a partida quanto mais longa, é mais satisfatória de ganhar, né? de fato, essa é uma das grandes diversões do jogo, é tentar solucionar todos os quebra-cabeças que aparecem em partidas como essa, ou de controle mais ainda, né? Ou contra-controle. Pois é, e acabando só pra dar uma finalizada no side, nas coisas que a gente tirou e tal, o que eu falei ainda se mostra. A gente tá comentando o side ali, que é os Spells Kites, e como vocês podem ver na minha mão ali, tem o Spell Pierce, que eu falei que o Infect não tenta anular os Spells Kites normalmente, que o foco dele é realmente destruir. E o meu side, que eu vou falar melhor, tá ali a Defesa Florescente, que é de Kaladesh, que é uma mana verde, +2/+2 e resistência à magia, que é praticamente uma Vines por uma mana, e -2 de ataque, o que eu acho razoavelmente válido. Bom, então, como a gente havia falado no início, se vocês quiserem entender um pouco mais dos decks, a gente em breve deve ter as deck techs disponíveis, explicando no detalhe a estratégia de cada um. E a gente espera que vocês tenham gostado do gameplay. Tem mais por vir de outros decks, inclusive, e esperamos que vocês tenham se divertido. Valeu por assistir, pessoal. Valeu, gurizada. Falou! Falou!